Olá, eu sou o professor Rafael Divino Ferreira de Rezende, professor de Biologia, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre evolução biológica. Bem, quais são os objetivos dessa aula? No final dessa aula, eu espero que o aluno consiga discutir as primeiras ideias sobre a evolução das espécies, que o aluno consiga entender os principais mecanismos evolutivos que atuam sobre as espécies de seres vivos e que ele também possa conhecer as ideias básicas da evolução por seleção natural. Mas para a gente começar a falar sobre o histórico da evolução biológica, sobre as primeiras ideias acerca da evolução, nós vamos assistir um vídeo agora, ele tem 3 minutos, é um documentário realizado, e dentro desse documentário ele trata de alguns assuntos da evolução. Tá? Então, assim, alguns termos que nós utilizamos dentro desse conteúdo, e aí seria interessante que você assistisse, porque isso vai abrir um pouco o campo, a sua mente, para esse assunto, tá bom? Então eu vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência para assistir o vídeo todo, porque ele é muito rico em informações, tá? E aí a gente vai discutir sobre ele nos próximos slides. Ilha da Queimada Grande, a 35 quilômetros da costa de Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Um imenso rochedo de granito, parcialmente coberto de Mata Atlântica, totalmente isolado no meio do oceano. Sem fonte de água potável. Sem praias para desembarque. O que esse lugar tão pouco hospitaleiro tem de especial? Nessa ilha, por uma série de circunstâncias há milhares de anos, surgiram novas espécies de plantas e animais. Espécies únicas que em todo o planeta só são encontradas aqui e recebem o nome de endêmicas. Por isso, a Ilha da Queimada Grande é considerada um santuário ecológico, objeto de muito estudo. Uma reserva protegida por lei, onde o Instituto Butantan realiza um trabalho de pesquisa desde 1920. Junto com os pesquisadores do Instituto, nós vamos explorar a ilha e entender como e por que apareceram aqui essas espécies endêmicas. O desembarque nos costões rochosos é difícil. Em terra firme, hora de se proteger e prevenir acidentes. Todo cuidado é pouco. Aqui, numa área de 43 hectares, o equivalente a 40 campos de futebol, vivem cerca de 30 espécies de aves, algumas espécies de anfíbios e lagartos, 70 espécies de aranhas e 2.300 espécies de cobras venenosas. A Queimada Grande é considerada o maior serpentário natural do país. Estima-se que mais de 15 mil cobras vivam nesta pequena ilha, a maior concentração de serpentes por metro quadrado do mundo. Seguimos a trilha mata adentro e logo começamos a notar a sua presença. Subindo nos troncos, enrodilhada nos galhos, camuflada entre as folhagens, pendurada apenas pela cauda, lá está a jararaca ilhoa. A cobra tem a pele amarela, puxando para o dourado com manchas marrons, e não passa de 1 metro de comprimento. Entre as espécies endêmicas da ilha, a jararaca ilhoa ocupa o topo da cadeia alimentar, ou seja, ela se alimenta de vários animais e praticamente não possui um predador que ameace. Está totalmente adaptada e domina o habitat. O que será que ela tem de tão diferente das outras jararacas a ponto de ser considerada uma nova espécie? Como e por que teria surgido aqui nessa ilha uma espécie de jararaca tão diferente? Os cientistas chamam o aparecimento de uma nova espécie de especiação, e a jararaca ilhoa é um caso clássico de especiação por isolamento geográfico. Para entender o que aconteceu aqui, precisamos fazer uma viagem no tempo geológico do planeta. A ilha fica numa área que se formou há 55 milhões de anos, em um desdobramento da Serra do Mar, e já foi ligada ao continente em diferentes períodos do passado. Quando terminou a última glaciação do planeta, entre 10 mil e 12 mil anos atrás, o nível dos oceanos se elevou com o degelo das calotas polares. Toda a área onde fica a ilha foi inundada, exceto essa parte mais elevada que acabou cercada pelo mar.
ao longo da evolução, né, a gente sabe que uma espécie, ela, a partir do momento que ela é formada, ela vai sofrendo modificações, né? Mas a partir do momento que existe, que essa espécie, ela, por exemplo, existe uma barreira geográfica isolando essa espécie em duas populações, né, cada população, né, separada por essa barreira pode seguir um caminho distinto, uma em relação à outra, né? E elas podem se diferenciar. E aí que é um mecanismo que a gente chama de especiação, ou seja, que podem aparecer duas espécies distintas. Os seres vivos que habitavam o local ficaram ilhados, inclusive a população de serpentes. Então, parte dessa população ficou no continente, que é hoje a jararaca do continente, e parte ficou isolada aqui na Ilha da Queimada Grande. Como aqui não tinha mamífero, elas tiveram que se adaptar aos recursos que a ilha oferece, que no caso são essas aves migratórias. Esses animais que conseguiam se alimentar de aves, eles foram sendo selecionados positivamente, né? Eles possuíam uma vantagem, e ao longo do tempo esses animais foram se acasalando entre si, gerando então essa nova espécie, né, da jararaca ilhoa, que tem essa especialização de se alimentar de aves e subir em árvore. E isso é uma vantagem, né, adaptativa, e por isso essa vantagem é transmitida ao longo das gerações. Como no continente tem os mamíferos, as jararacas de lá continuaram se alimentando, né, de mamífero roedor. Tem aves residentes aqui na ilha, espécies que seriam até pequenas, que eventualmente elas podem predar. Só que grande parte da alimentação delas é baseada mesmo em aves migratórias que vêm para cá no verão. Então, durante o verão, quando a gente vem aqui na ilha, é muito mais comum a gente observar esses animais na vegetação, né, sobre as árvores, justamente para conseguir predar essas aves quando elas vêm para cá. Nas outras épocas do ano, agora inverno, por exemplo, a gente costuma ver mais animal no chão, o que demonstra, evidencia que realmente essa migração para a vegetação está diretamente associada à alimentação desses animais. Como elas se alimentam dessas aves migratórias que são diurnas, elas mudaram, né? São diferentes dessas jararacas ancestrais que caçavam durante a noite. Então elas aqui adotaram hábitos diurnos justamente para predar as aves que são diurnas. Esse comportamento de subir em árvores é um dos principais diferenciais da jararaca ilhoa. As outras espécies de jararaca vivem no chão na vida adulta. O corpo da jararaca ilhoa é mais leve, mais ágil. Ela consegue se prender no alto das árvores apenas pela cauda e sustentar o corpo para dar o bote. As jararacas do continente, elas se alimentam de roedores. Então, as toxinas do veneno delas são específicas para matar mais rapidamente mamíferos. Enquanto as daqui, elas se alimentam de aves, então o veneno dela também sofreu uma especialização para matar mais rapidamente as aves. Quando a ave chega perto, ela já dá o bote e pica esse animal. Então, é interessante que o veneno tenha uma ação rápida para que evite que essa presa fuja. E ainda por cima, a jararaca ilhoa, ela tem um comportamento diferente da jararaca do continente. Quando ela pica e segura. Né? Pica e segura para o bicho não fugir. Além disso, o veneno age bem rapidamente para que ela possa se alimentar. E ela usa o rabo como isca nas árvores? Elas podem usar. Né? Elas têm a cauda mais escura, então isso a gente chama de engodo. Então elas ficam enrodilhadas e ficam só com a pontinha da cauda, fazendo um movimento parecido com lagarta para atrair os pássaros, e aí quando eles chegam, elas dão o bote. Ao longo das gerações, as características que apresentam vantagem adaptativa são transmitidas para as novas gerações. Foi isso que aconteceu com a jararaca ilhoa. Na população de jararacas da ilha, surgiram ao acaso alguns indivíduos que conseguiam subir em árvores e assim se alimentar de aves migratórias que pousavam nos galhos. Essa diferença era uma grande vantagem em relação às demais serpentes, que tinham de competir entre si e com outros animais pelo pouco alimento que encontravam no chão. A quantidade de indivíduos que conseguiam subir em árvores começou a crescer dentro da população de jararacas, aumentando também os cruzamentos entre eles. Dessa forma, essa característica passa a ser cada vez mais frequente naquela população. Ao longo do tempo, os indivíduos dessa população vão se modificando, se tornando tão diferentes da população original que passam a constituir uma nova espécie. E como se sabe que os indivíduos são de espécies diferentes? Muitas vezes, na aparência, eles continuam bem parecidos. O conceito biológico de espécie, ele prediz, né, que duas populações são consideradas de espécies distintas quando elas não conseguem acasalar por alguma diferenciação morfológica, comportamental, enfim, qualquer coisa, ou então elas conseguem acasalar, mas não geram descendentes férteis. Existem duas formas de especiação.
Quando novas espécies surgem, como aconteceu com a jararaca ilhoa após um período de isolamento, chamamos de cladogênese. A palavra clado vem do grego e significa ramo, e gênese, nascimento. Já quando uma população vai se modificando gradativamente ao longo do tempo e sem barreira geográfica, recebe o nome de anagênese. Ana quer dizer para cima, numa alusão a essa evolução progressiva. A maioria das espécies surgiu por cladogênese, forma mais comum de especiação. Os cientistas criaram uma forma de representar graficamente o parentesco entre os seres vivos. São as árvores filogenéticas, também conhecidas como cladograma. A raiz corresponde ao ancestral comum, e do seu tronco saem as novas espécies representadas pelos ramos, os clados. Os nós, pontos onde surge uma bifurcação, representam o evento de especiação, ou seja, marcam o surgimento de uma nova espécie. Uma árvore filogenética pode ser usada para mostrar a origem de espécies e também para representar a evolução de grupos maiores. Então, quando numa árvore filogenética você avalia, você tem dois ramos próximos entre si, significa que aqui no nó desses ramos, né, deve ter tido algum evento em que essas duas espécies se diferenciaram. O processo que provavelmente originou a jararaca ilhoa, se a gente observar esse ramo, a gente vê então que, né, elas ocorreram, a separação ocorreu nesse nó, então algum evento ocorreu aqui. No caso da jararaca ilhoa, esse evento foi o isolamento da ilha em consequência da elevação do nível do mar. A proximidade entre os ramos do cladograma indica o grau de parentesco evolutivo entre as espécies. E você pode verificar, de acordo com a proximidade desses ramos, quais espécies são mais próximas entre si, que têm um parentesco maior. Encerramos a expedição nesse ponto alto da Ilha da Queimada Grande. Partimos sobre o impacto de ter presenciado de perto o resultado de um evento de especiação. A pesquisa sobre a jararaca ilhoa, única no mundo e um tesouro da biodiversidade brasileira, ainda tem muito a contribuir para o estudo da evolução das espécies. Bem, voltamos aqui, né? Temos algumas observações a fazer com relação a esse vídeo. Bem, você viu que no vídeo ele trata de vários assuntos assim que são extremamente importantes dentro do conteúdo de evolução. Por exemplo, ele fala sobre o processo de formação de novas espécies, um processo chamado de especiação. Ele fala sobre mecanismos evolutivos que levam à cladogênese e à anagênese, que depois nós vamos falar disso também. Ele fala sobre as diferentes maneiras de representar o parentesco evolutivo das espécies através de árvores filogenéticas ou cladograma. Então, assim, a intenção desse vídeo é mostrar para vocês, na prática, as aplicações do conteúdo de evolução. Vocês, não sei se vocês perceberam, mas ele sempre dizia o seguinte, o biólogo, que eventos aleatórios, ao acaso, né, selecionaram algumas espécies. Por exemplo, por acaso, um indivíduo da espécie da jararaca ilhoa conseguiu subir ali nas árvores. E isso é uma vantagem diante das outras que não conseguiam. Porque nessas ilhas é muito comum você ter os pássaros indo lá para se alimentar. Então, aquelas que conseguiam subir nas árvores, elas tinham uma vantagem sobre aquelas que não conseguiam, porque elas conseguiam pegar o alimento ali em cima da árvore, né? Que no caso é o pássaro. Vocês viram também que o fato de se alimentarem, por conta da alimentação, o veneno, né? Aquelas que tinham um veneno mais letal, que provocava a morte mais rápida, também auxiliou, também foi uma vantagem, né? Então, aqueles indivíduos que tinham esse veneno mais letal tiveram vantagem sobre as outras. Então, assim, o importante do vídeo é você entender que essas mudanças, elas acontecem ao acaso, e aí, por causa do ambiente, as espécies são selecionadas, né? E assim, o que gerou esse afastamento da ilha, do continente? A gente precisa entender também, não somente as mudanças nas espécies, mas no ambiente em que elas se encontram. Então, a evolução, ela não trata apenas das mudanças que acontecem nos seres vivos, mas ela também vai incluir aquelas mudanças que acontecem no ambiente e que geram e que provocam, e que selecionam essas mudanças também nos indivíduos.
tem que tomar muito cuidado, porque quando eu digo que o ambiente provoca essas mudanças, isso é muito delicado. Por quê? Não é que ele provoca diretamente uma mudança no DNA do indivíduo, mas ele vai ajudar a selecionar aquela característica que é mais vantajosa. Bem, algumas reflexões a se fazer diante desse vídeo, eu vou colocar aqui, e aí, à medida que vocês forem pensando e refletindo, vocês podem me mandar no particular as observações. Vamos lá. Cientistas acreditam que a diferenciação entre a jararaca ilhoa e a do continente possa ter ocorrido após eventos de oscilações no nível do mar, há 11 mil anos, que criaram passagens secas entre a ilha e o continente em vários momentos. Cria uma hipótese relacionando esses eventos com a formação de novas espécies. Então, olha só, essa separação da ilha e do continente gerou ali características diferentes do ambiente. E isso proporcionou o surgimento de novas espécies. Pensem um pouquinho a partir desse vídeo como que isso pode ter acontecido. Outra reflexão para vocês fazerem aí. Vocês acham que essas características exclusivas da jararaca ilhoa estão relacionadas com o ambiente em que elas vivem? E que características são essas? Caso você tenha alguma dúvida, volte novamente no vídeo e dê uma olhada acerca dessas perguntas e tente identificar as respostas no vídeo, tá bom? Mas vamos lá. Olha só. Agora a gente vai começar a discutir um pouco sobre o pensamento evolucionista, tá? Então, até o final da Idade Média, predominou no pensamento ocidental a ideia de que todas as espécies vivas conhecidas teriam sido criadas uma única vez e permanecido inalteradas. Bem, essa ideia de que os seres vivos foram criados uma única vez e que, desde então, eles não sofrem mudanças, é pautada numa teoria, numa ideia chamada de fixismo. Olha a palavra, fixismo, e as espécies têm características fixas. Ó, fixismo, não muda ao longo do tempo. E se muda, é muito pouco. Então, assim, eu quero que vocês tenham isso em mente. Até o final da Idade Média, era muito comum, inclusive dentro do meio científico, eles acreditarem que as espécies elas foram criadas apenas uma única vez e que elas não sofriam modificações ao longo do tempo. Para quem aí já tem um pensamento assim mais rápido, vocês podem perceber que algumas ideias correntes na época, inclusive relacionadas à religião, também baseavam-se no fixismo. O fixismo tem muito a ver, por exemplo, com a ideia de um ser criador, um ser divino criador, que criou todas as espécies que aqui existem e elas estão aqui até hoje. Então, ó, o fixismo está intimamente relacionado com a ideia de que os seres vivos foram criados por ação divina, como descrito no livro de Gênesis na Bíblia. Então, olha só, quando a gente vai um pouco para o lado do campo religioso, a ideia de que um ser divino criou os seres vivos e assim eles permanecem como estão até hoje, essa ideia, se você pensar bem, ela se aproxima muito do fixismo, né? Só que quando a gente fala que é um ser divino que criou esses indivíduos, a gente chama isso de criacionismo, tá? Então, o criacionismo é exatamente isso. É a ideia de que um ser divino, ele criou as espécies aqui existentes na Terra, e essas espécies não modificaram ao longo do tempo. E a gente baseia essa ideia do criacionismo na Bíblia. Tá lá, tá escrito. Tá bom? Então, vamos lá. Só que é o seguinte, essas ideias eram muito correntes na época, porém, com várias descobertas científicas, isso foi colocado em jogo. Então, o que as evidências mostravam? Lembrando, até então, as espécies eram fixas no ambiente, ou seja, as características eram fixas, não modificavam. Mas o que as evidências iam mostrar? Bem, até então a maioria acreditava que a Terra era o centro do universo. E aí, com as observações de astrônomos e demais cientistas, percebeu-se que não, a Terra não era o centro do universo. A primeira mudança já começa aí, né? Ela é um dos planetas do sistema solar, de um universo muito maior. Então, assim, nós não somos o centro do universo. Também estudos mostraram que a Terra sofre modificações ao longo do tempo. Então, aqui você tem o supercontinente Pangeia, e aí, por conta das placas tectônicas, esses continentes vão se afastando. Então, isso muda a dinâmica do ambiente, o clima, isso muda o relevo. O que acontece? Essas mudanças, olha a palavra mudança. Essas mudanças na posição dos continentes, no movimento dos continentes, também vai provocar mudança no ambiente.
e, consequentemente, nas espécies que vivem nesses ambientes. Tá? Outra coisa também que é muito importante a gente colocar é que o aparecimento de fósseis. Porque, por exemplo, os dinossauros existiram? A maioria de vocês vai responder que sim. Mas de que forma que a gente pode provar isso se a gente não viveu nessa época? Através de registros que ficam ali em rochas na Terra, que são chamados de fósseis. Não só nas rochas, né? Você tem também árvores, no âmbar, né? Que é aquela resina liberada pela árvore. Você tem no fundo dos oceanos, em regiões mais próximas do oceano ali, você pode encontrar fósseis. Então, assim, os fósseis são restos ou vestígios de seres que viveram no passado. E se a gente analisar esses fósseis, nós vamos ver que muitas espécies que existem hoje não existiram no passado. Ou seja, essas espécies que viveram no passado sofreram modificações e essas modificações, as vantajosas, elas permaneceram nas espécies. Então, olha só, a gente parte de uma ideia de que as espécies são fixas e já começa a pensar um pouco diferente. A gente já começa a entender que, na verdade, os seres vivos mudam sim ao longo do tempo. Então, olha só, a visão de mundo que incorpora e defende as mudanças e transformações do mundo natural, opondo-se à visão estática e fixista, é chamada de transformismo ou evolucionismo. Então, é muito importante vocês entenderem isso, tá? Evolução são mudanças que acontecem nos seres vivos ao longo do tempo. Evolução é isso, tá? Evolucionismo e fixismo são ideias diferentes. Evolucionismo está relacionado com as mudanças que ocorrem nos seres vivos. E aí nas nossas aulas a gente vai ver como essas mudanças ocorrem, quais são os mecanismos que provocam essas mudanças, tá? Mas é isso que eu quero que vocês entendam para essa aula, que evolucionismo está relacionado com as mudanças. Ok? E aí essas mudanças, elas são influenciadas pelo ambiente, elas são influenciadas por fatores aleatórios, como mutação, tá? Mas até então a gente está falando das ideias básicas. Então a gente entendeu que tem duas ideias aí, o fixismo, em que as espécies são fixas e não mudam, e o evolucionismo, em que as espécies modificam ao longo do tempo. E aqui, ó, a gente tem lembra que eu falei da árvore filogenética, do cladograma? Aqui a gente tem um cladograma mostrando a evolução dos primatas. Aqui está o homem e aqui está o chimpanzé. Observa que ocorreu um evento bem aqui, ó, deixa eu colocar aqui minha canetinha para facilitar. Ó. Observa que aqui ocorreu algum evento, nesse ponto, ocorreu algum evento que provocou a modificação das linhagens desses primatas. E aí, uma linhagem deu origem à espécie humana e a outra linhagem deu origem, por exemplo, aos chimpanzés. Quando os alunos chegam no ensino médio, eu sempre faço essa pergunta. Você já ouviu falar que o homem veio do macaco? Então, essa imagem, ela mostra que essa ideia nunca foi discutida dentro da evolução biológica mesmo, por campo de cientistas. Era uma fake news que tentava diminuir o que era o evolucionismo, porque as pessoas não queriam estar associadas com a ideia de que viemos do macaco, e na verdade a gente não veio mesmo, né? O que os biólogos evolucionistas queriam dizer é que o homem e o chimpanzé têm tantas características em comum que possivelmente nós tivemos um mesmo ancestral. Ou seja, uma espécie que, devido às condições ambientais, deu origem às linhagens diferentes dos primatas. Tá? Então não é que nós viemos do macaco, mas que nós compartilhamos o mesmo ancestral. Ok? Então, o que eu queria que vocês entendessem nessa aula era exatamente isso. Quais são as ideias básicas da evolução? A gente pontuou, por exemplo, que o ambiente influencia nas mudanças que acontecem nos seres vivos. A gente viu que o ambiente seleciona as características mais vantajosas. Então, não é que ele seleciona o mais forte, mas sim o mais adaptado, tá bom? O mais adaptado não significa necessariamente que seja o mais forte, mas para aquele ambiente ele é mais adaptado. A gente também não pode ter a ideia de que evolução é sempre algo para melhor, tá? Então, assim, você tira essa ideia da sua cabeça. Evolução são mudanças. Se é para melhor ou para pior, a gente só vai saber ao longo do tempo. Então, evolução é mudança. Mudança em quem? Nos seres vivos ao longo do tempo. Isso leva tempo para acontecer. Tá bom? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre
as primeiras ideias, as principais ideias evolucionistas. E aí a gente vai conversar sobre o Lamarck, Charles Darwin e Alfred Wallace, tá bom? Então eu quero agradecer aí a participação de vocês nessa aula, quem aguentou ficar aí até o final, e a gente se vê até mais. Viu? Um abraço, tenham todos um excelente dia.